O que eu vi que alterou na pandemia foi que agora, com essa melhora que nós tivemos nos índices de morte, né, do Covid, o índice de gravidez aumentou. Tipo, deu uma melhorada no Covid, agora eu consegui engravidar. Porque eu, por exemplo, eu descobri que eu estava grávida em fevereiro de 2020 e em março de 2020 nós fizemos o chá revelação do meu segundo filho, dia 14 de março. Dia 16 fechou tudo. Sim. E eu trabalhei grávida na pandemia. Então, sem vacina, que foi no começo, não tinha nenhuma legislação que me ajudasse, na verdade. Te protegesse, né? Exatamente, porque falava assim, lembra? Vamos ficar todo mundo trancado 15 dias, vamos ficar em lockdown 15 dias, vai passar. E nisso foi. Foram uns 9 meses que eu passei assim. Então, eu, além de tudo, eu entendo, né, uma gestante grávida na pandemia. Agora, apesar da gravidez ainda ser um fator de risco muito importante para Covid grave, os índices melhoraram muito. Sim. Né? Aí Então, deu mais hoje coragem. tá mais tranquilo, eu acredito que elas tiveram mais coragem. E como ficou o psicológico da Carla? Olha, passou para a pandemia apurada aí, né? Apuradíssima, porque foi muito difícil. Eu ia trabalhar todos os dias muito amedrontada, porque eu tinha a Betina em casa, com 7 anos. Eu tinha o Breno na barriga, e medo. Eu tinha muito medo de morrer, né? Porque eu tenho marido, eu tenho ela, eu tinha o bebê. Então, era o tempo todo amedrontada. Eu adquiri, por causa da máscara, meu marido chegou em casa com uma máscara de pintor para mim, com uma válvula. Eu tinha que fechar aquela válvula, né? Porque não podia sair ar, né? Não ia resolver. Eu adquiri um melasma traumático por causa da máscara. Porque de tanto ela ficar de tanto pressionar. Acho que teve até uma enfermeira que saiu na capa, acho que da Vogue, mesmo. né? E eu lembro que uma amiga que tem o mesmo nome que eu, ela se chama Lucy Carla Ernesto, ela é pediatra lá em Tupi também. Ela me deu uma viseira de soldador, porque tinham 5 na época numa loja de construção lá em Tupi. Ela me deu uma porque eu tava grávida. Ela deu praticamente a dela pra mim, né, para eu poder atender. Então era pesado, era desconfortável. Porque se você fica com a cabecinha baixa, uma coisa é você ficar ali, mas com alguma coisinha que já pesa grama, se torna... E não era começo de pandemia, não tinha o que fazer, porque não tinha recurso, não tinha máscara, não tinha esse shield que a galera usava, vacina, então nem pensar. E as informações não eram interessantes. Não tinha, né? Os índices eram horrorosos. Então a gente via assim que só tinha gestante morrendo, gestante morrendo, gestante morrendo, gestante morrendo, e eu falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? E realmente Deus me guardou. Foi um período muito difícil da minha vida. Ainda é, porque eu vou lavar o rosto e eu vejo a marca. E eu me lembro todos os dias. Inclusive, aquela foto que eu mandei pra você, né? Ela teve uma repercussão muito grande. Eu mandei uma foto pra Mariana que tá no meu Facebook, no meu Instagram. Nem foi pra causar, não. Eu queria lembrar dessa fase e dar oportunidade para os meus filhos verem que a mãe deles era uma mulher guerreira. Com certeza. Né? E que eu enfrentei da melhor forma possível. Quando você me mandou aquela foto, eu olhei pra ela e cheguei uma pessoa forte. Você tinha 2 opções, seguir em frente ou desistir. Então você foi a doutora Lucy Carla, que estava cuidando da Carla e do Breno e da filha. Sabe assim? Então eu enxerguei aquela foto, no dia eu falei, eu tô emocionada, né? Exatamente. E hoje também, porque assim, aquela foto falava mais do que qualquer legenda. E eu coloquei, né, no meu olhar tinha medo. Na minha barriga tinha vida, mas no meu olhar tinha muito medo. Eu tava extremamente amedrontada. E o Covid veio pra minha vida, assim, com muita intensidade. Porque depois disso, eu perdi meu sogro. Com o Covid. O Breno tinha 4 meses, eu perdi o meu sogro, que era mais do que o meu pai. E o meu marido ficou muito mal após isso. Então, eu tenho uma história com o Covid muito difícil. Muito difícil. E aquela foto rodou muitos lugares, foi assim, maçantemente publicada e postada e replicada. E olhando para ela,
hoje, né, é lógico que eu agradeço a Deus por ter sobrevivido, por ter dado tudo certo conforme era pra ter dado. Sim. E me tornou uma pessoa mais forte. Sem dúvida, eu sou muito mais forte depois disso. E olha como a gente muda, né? No dia da foto, você se olhava com medo. Com medo. Passou um tempo, você se olha forte. Forte e corajosa. A gente vai mudando e vai percebendo o quanto a gente é muito, né? Consegue. A gente se subestima, né, Mari? A gente acha que não dá. A gente sempre acha, eu não vou conseguir. Né? Eu vejo pelas minhas pacientes que querem parto normal. Elas falam, será que eu vou conseguir? A força vem da gente. É que a gente não imagina a dor. Eu fico imaginando assim, se um dia você é mãe e alguém falar, você quer ter cesárea, você quer ter normal. Uma coisa é você querer, outra coisa é você poder. Exatamente. E aí, por mais que eu trabalhe minha cabeça, assim, vamos tentar o normal. Eu fico, mas que dor é essa? Eu acho que o medo faz a gente criar cada coisa. Exato. Que na hora que vem a dor, a gente fica assim, não, mas peraí, se for uma coisa mais forte que isso, não vai rolar. Eu não vou conseguir. E às vezes não vai manter aquilo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que o medo nos assusta e às vezes não dá aquela... Não dá aquela coragem de falar, vamos, entendeu? Exatamente. E eu vejo que as minhas pacientes que conseguem, né? Eu tive um parto muito especial que foi de uma amiga de infância. Ah, é? Legal. E ela teve uma cesárea anterior e ela queria muito ter um parto normal e ela estava decidida. E não é só o querer. O corpo tem que estar preparado, a contração tem que estar boa, a passagem tem que estar boa, o bebê tem que ser adequado, a bacia. Tem muita coisa que envolve um parto normal. Pra poder dar certo. Muito. E... Fora os 4 elementos. Exatamente. Esse tem que estar tudo bem alinhado. E aí, quando a Maria nasceu, que eu peguei e eu entreguei pra ela, eu falei, amiga, tá aqui sua filha. Foi demais, porque ela queria muito. E assim, eu convivo com ela desde o pré. Então, uma irmã. Sim, foi demais. Muito legal. Foi Falando em irmã, você é mais nova? A minha irmã é mais nova. Ela tem filhos? Ela tem. E você? O Heitor. E você? Eu, ela Heitor. comentou que 10 anos então, já. E como foi essa sensação de ser a doutora, Lucy Carla, e a Carla, entendeu? É muita emoção. Doutora, é tia, é irmã? É tia, irmã. Exatamente. A ética médica, ela preconiza que nós evitemos, né, lidar com pessoas muito próximas e parentes. Justamente porque, às vezes, a gente não consegue lidar com a emoção. Mas eu não tinha muita escolha, porque ele tinha que nascer naquele momento. Então, foi normal a razão... dela? Não, foi uma cesariana. Tá. E a razão falou mais alto. A técnica falou mais alto. E a gente se prepara para isso, sabe? Por mais que seja uma coisa que eu faço todos os dias e que existe um padrão, existe uma técnica, existem os passos que eu devo seguir. Toda uma rotinazinha ali. Exatamente. É uma coisa que eu faço todos os dias, mas existe uma preparação psicológica, física, né? Que nem a gente tem uma rotina extenuante de trabalho, de horários horríveis e tudo. Então eu preciso estar muito bem psicologicamente, fisicamente, para poder estar no meu melhor ali. Mas teve todo um preparo psicológico antes disso. Eu tava, né, com uma outra obstetra e que, no caso, sei lá, mas eu sabia que ia dar certo. É emocionante e talvez o perigo seja esse, né? É a própria emoção, né? Você se deixar levar pela emoção, né? Você tem que ser bem profissional ali. Exatamente. E às vezes muita coisa você só sabe que vai acontecer fazendo ali. Exatamente. E falando em emoção, que nem eu acho que a minha profissão já é emocionante o suficiente, por exemplo. Eu acho super bacana você pular de bungee jump. Pra mim, fazer um parto é isso aí. Entendeu? É aquela adrenalina, aquela emoção. Sempre guiado por técnica, por conhecimento, obviamente. Mas é extremamente emocionante. Meu Deus, colocar meu sobrinho no mundo foi demais. Mas eu acho que o segredo de qualquer profissão é esse, não perder essa adrenalina. Você tem que ficar chato, né? Senão, que emoção você vai sentir? Exatamente. É que nem aqui hoje, né? Na hora de começar, eu falei, nossa, que deu pau no áudio do Instagram. Ai, meu Deus do céu, sempre tem um... Sempre tem. E agora? Um mini infarto.